Oi, Marcelo, pode entrar, fique à vontade, boa noite. Oi, Duchene, boa noite. Boa noite, gente. Alê, boa noite. Oi, Marcos. Juzanine. Ah, Ju, que alegria ter você aqui. Vai ser ótima a nossa noite. Hoje a gente vai receber boa noite a todos e a todos que estão aqui. Passado já um tempo desse desafio que foi a campanha, né? Hoje eu vou receber aqui a linda Ju. Vou receber uma convidada que é uma colega de militância política que eu tenho um grande respeito, grande admiração, que é a Rosina Conceição. A Renata Zamprônio também entrou. Oi, Renata, boa noite, querida. Obrigada. Salve, vote nelas. Bom, essa é a primeira live que eu faço, né, agora depois das eleições, que não sei se todo mundo sabe, mas eu fui candidata a vereadora aqui na cidade de São Paulo, pelo PCdoB, e foi uma eleição muito importante, desafiadora para mim, foi a minha primeira eleição e acho que foi um processo muito rico de autodescoberta e um processo que aprofundou ainda mais ainda o desejo de me manter na militância política. Eu tive 740 votos, achei que foi muito bacana, né? E a gente também compreende que a conversa, o conteúdo, as ideias chegaram e comoveram 740 pessoas, né? Então isso foi maravilhoso, né? Chegar a essa conclusão. E mais maravilhoso ainda perceber que isso é só o início de uma caminhada que não vai parar por aqui. Bom, eu queria começar hoje a nossa live. Agradeço a todos que estão aqui. A Cássio está aí também, chegou a minha convidada. Mas eu quero começar cantando uma música para vocês. Em 2019, eu recebi um convite da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, que é uma central sindical muito atuante e onde eu trabalho no portal, né? Além da CTB, eu recebi o convite também da Força Sindical, da CUT, da UGT, de várias centrais que lutavam aquele ano contra a reforma da Previdência. E foi um ano também em que houve aquele tiroteio em Suzano, em que morreram vários estudantes, né, trabalhadoras de uma escola em Suzano. E aí eles me pediram para cantar Coração de Estudante. Então hoje a gente vem, né, de uma semana tão difícil, com tantas tristezas, né, com a morte do Beto em Porto Alegre, né, um Brasil que mata os seus filhos por ser racista, um Brasil que mata os seus filhos porque não quer conceder direitos dignos de trabalho, né, para eles, que foi o que aconteceu com esses trabalhadores e trabalhadoras aqui de Itaguaí, no interior de São Paulo, que vinham para o trabalho em condições, né, difíceis, sofreram um acidente, 41 pessoas morreram. Então,
Quero cantar pelo menos um pedacinho aqui para eles, de Coração de Estudante, porque eu acho que é uma música que chama a gente para novos tempos. É uma composição do Wagner Tiso, que no início dos anos 80 ele compôs para um tema instrumental para o filme em homenagem ao João Goulart, né? E aí o Milton Nascimento, depois de um tempo, resolveu colocar uma letra nessa música. E aí então ele fez uma letra baseado nas memórias do velório do Edson Luiz, que foi um estudante assassinado na época da resistência à ditadura militar, no restaurante Calabouço. Inclusive era um estudante paraense. Então, eu acho que essa música tem coisas tão lindas, né? Tem versos tão lindos e versos de esperança também. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos, desviaram seus destinos. Teu sorriso de menino tantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor e fruto. Eu olhei hoje uma foto das pessoas que morreram no acidente, os trabalhadores, né, de Itaguaí, e eles eram tão jovens, meninos e meninas, tão moças, tão moços, filhos, filhas, né? E eu escrevi uma matéria hoje para o portal da CTB com uma avaliação do René Vicente, que é um presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, do estado de São Paulo. E ele disse que a busca incessante pelo lucro leva a que a vida a que haja descaso com a vida, que foi o que aconteceu. A gente sabe que desde 2017, com a reforma trabalhista, muitas garantias, muitos direitos aos trabalhadores foram esvaziados, né? E essa empresa deveria arcar com o transporte desses trabalhadores, garantir a eles, como seu direito, um transporte seguro, porque a partir do momento que o trabalhador se desloca para o seu local de trabalho, isso deve ser responsabilidade da empresa. Então a gente tem 41 mortos, meninos, meninas, gente tão jovem, e a imprensa não fala nada sobre isso, né? Sobre a precarização do trabalho. Então, mas eu quero dizer aqui que nós estamos militando sempre, enquanto a gente houver precarização do trabalho no Brasil. Os sindicatos, os ativistas culturais, sociais estarão presentes nessa luta. E eu sou uma delas. E eu quero vou chamar aqui minha querida convidada de hoje, a Rosina Conceição, porque ela é uma dessas batalhadoras, uma dessas ativistas sociais. Eu quero deixar um beijo para Andréia. Andréia, querida, uma batalhadora também, uma sindicalista que luta por melhoria de condições de trabalho para os trabalhadores e trabalhadoras aqui da cidade de São Paulo, também é da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Um beijo, Andréia!
Elis Almeida. Um grande beijo, Elis. Sei que você está arrasando. Ah, minha querida amiga! E aí, Rai? Você me ouve bem? Tô ouvindo super bem, Rosina. Como você Meu tá? lugar, parabéns, né, Mar? Bom, é sempre muito tocante, né? A gente ver, ouvir e sentir uma música como essa, né? É isso, assim, faz a gente ter força, né? Ter energia para continuar essa batalha. E você tá bem, Rai? Eu tô bem, Rô. Deixa eu colocar meus óculos para olhar. Eu fico aqui umas coisinhas, mas tudo bem. Eu tô bem. A gente fica, às vezes, um pouco abatido, né, Rô? Porque É, são é. tantas notícias terríveis, trágicas, né? E a gente, às vezes, parece que nós estamos tão acostumados com tanta tragédia que parece que nada nos assombra, nos espanta, né? Mas espanta sim, tem que nos espantar, tem que nos escandalizar para a gente poder se alimentar de vida, se alimentar de energia para a luta social, para a militância. Então, eu agradeço muito a tua presença. Quero Sim. dizer para todos que estão assistindo aqui a gente que eu conheci a Rosina, quando eu conheci a Rosina na militância do Partido Comunista do Brasil, a Rosina já era essa mulher de muita importância, de grande expressividade na luta, né, pelos direitos das mulheres no estado de São Paulo. E eu lembro perfeitamente um dia que eu estava fazendo uma atividade de sambas, batuques e cantorias de música, lembra, Rô? Era música, Verdade. canto e dança, que a gente contava um pouco da história do Brasil, da história de brasileiros e brasileiras que fazem esse conhecimento lindo que vem das classes populares, que Eu é tenho até arte. hoje o material Eu também guardado. tenho. E aí a Rosina ia comigo. Por quê? Porque era uma parceria minha, da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e da União Brasileira de Mulheres. Na época, a E Rosina era dá o negro. presidenta. E da União de Negros pela É, Igualdade, da Negro. é. Então, vejam só, a gente já está nisso, ó, faz tempo, gente. E aí eu É no lembro, mínimo 10 anos. no mínimo, Rô, e É, aí eu lembro, Rô, que a gente foi na Capela do Socorro. Aí a gente chegou, é. tava mais ou menos assim, eu falei, ai, Rosino, será que a gente não vai fazer? Aí você, a gente vai sim, a gente vai fazer, vamos lá, vamos lá. Aí eu falei, imagina se a Rosina tá falando que vamos embora, vamos embora. Eu queria então te dar boa noite, pedir que você pudesse se apresentar, Rosina, também, para quem está ouvindo aqui a gente. Pode ser? E contar um Pode, pouco pode. desse desafio que você encontrou também agora nesse 2020. Ai, primeiro, assim, agradecer, né? A gente tem sempre que agradecer as amizades, a parceria, né? A força, o alimento, né? Que a gente tem uma que dá para a outra, para um, para o outro, né? Nós somos isso. Nós estamos nesse partido porque nós somos isso, né? É, Nós pensamos de forma coletiva, não de forma individual. Então, quando você começa essa live, depois de. Nós estamos aqui há quase 15 dias após o primeiro turno e tentando ter energia para continuar a batalha, e começa com uma música dessa do Milton, que foi numa fase tão difícil do nosso país, né, que foi a ditadura, ali no processo de redemocratização, e também lembrando de coisa que a gente começa a fazer juntas. E essa brincadeira aí já foram mais de 10 anos, é verdade, a gente vê o quanto a gente não esmurece, né? É verdade que notícias como essa que você deu e a situação que a gente está vivendo nos abate de vez em quando, nos deixa, né, um pouco triste. Mas se a gente também não tiver essa questão que toca, né, no seu coração, de sentimento pelo outro, a gente estaria no lugar errado, no partido errado, na militância errada, tudo errado, né? Então, eu quero primeiro agradecer o convite, a gente bater esse papo. Aqui não vai ser nenhuma. Vai ser um bate-papo, a gente vai aqui trocar ideia. E isso é sempre bom, nos alimenta. Mas eu sou Rosina, como a Rai disse, sou essa mulher aqui preta que vocês estão vendo.
que conheceu o Partido Comunista do Brasil há 25 anos atrás, em 95, 96, e começa ali no movimento comunitário por um processo de indignação como esse e outros tantos que a gente vive na nossa militância e faz disso um instrumento de luta. E foi assim que eu comecei. E dali a gente foi depois para o movimento de mulheres, que a gente também vai vendo essas discrepâncias, né, na nossa sociedade, que nós mulheres ainda vivemos. E aí não tem como você não fazer a luta dentro também da questão racial e outras lutas que uma vai se encontrando. Quando a gente vê a Andréia aqui, que foi a nossa candidata a vice-prefeita. Então, assim, a Andréia, que é uma batalhadora, né? Além de sindicalista, uma mulher que luta muito pela questão da inserção, né, das pessoas com deficiência. Então, assim, é nisso que a gente vai se somando. Essa é um pouco a Rosina, que está aí junto contigo também há muito tempo. E quando veio esse convite para ser candidata a vereadora, num primeiro momento você fica assim, bom, pô, será que é comigo mesmo, né, o negócio? Porque a gente está ali muito acostumada a fazer a campanha do outro, da outra, mas nunca está no seu planejamento você ser candidata, né? Então, quando esse convite acontece, no primeiro momento você fica impactada, assim, foi o que aconteceu comigo. Aí você acha que você não tem condições para isso, que você não tem né, todo o acúmulo. Aí passa a fase da surpresa, cai a ficha e você vai procurar se planejar para encarar, de fato, essa disputa, que não é brincadeira. Quem está aqui na live sabe que a Rai também foi candidata a vereadora, também pela primeira vez, como eu. E a gente, Rai, vai aprendendo muito nesse processo, né? É uma coisa a gente fazer a campanha de outros, como a gente já fez, eu fiz, você fez, da Alessi e de outros candidatos nossos. E outra coisa é você ser candidato. Então, a gente vai aprendendo demais, um desafio muito grande, imenso, de um aprendizado também riquíssimo. Apesar, quero dizer para você que apesar das dificuldades, é uma dureza, porque nós somos candidaturas populares, né, que vai mesmo para o chão falar com o povo e ver o que é a realidade. Né? A gente não vive, não fala as coisas só de ouvir falar, a gente conhece. Então, a gente está um pouco cansada, mas, por outro lado, também assim animada e na certeza que estamos no caminho certo, estamos do lado certo da história e da luta, e que não é isso que vai nos desanimar, pelo contrário. Foi uma satisfação ser candidata, aprendi muito, tive companheiros e companheiras que me ajudaram bastante, e é sempre os novos desafios nos realimentam para que a gente possa continuar a nossa caminhada de militância, que é todo dia, né? Quando você fala hoje do ocorrido com esses trabalhadores e trabalhadoras, quando você falou do caso do João Alberto e outros tanto, é isso que faz com que você, mesmo depois de uma situação, você dá uma sacudida e fala, bom, tem que continuar, porque tem muita gente também contando com a nossa força para poder se fortalecer. Então, foi desafiador ser candidata. Exatamente, Rô. Eu tô bem emocionada, assim, sabe? De te receber aqui, porque a gente fala tanto, a gente sabe, né, que o movimento feminista, né, hoje a gente pode dizer que é até moda, que é uma coisa boa que seja Sim. moda, inclusive, né? Porque se a gente incorporar todas os conceitos, todo as posturas, as ações, né? As lutas, o conhecimento que é gerado por esse movimento, né? O movimento que é a busca da igualdade, no final das contas, entre homens e mulheres, né? Teve um desses 8 de março que eu saí, Rosina, do Portal Vermelho. Eu, a Mariana Serafine, minha colega de lá, e a Joana. A gente saiu para ir na passeata. Aí a gente fez uns cartazes, né? E o meu cartaz, eu tenho até o Rogelio aqui. Aí ele dizia assim, feminismo, a ideia genial de que mulheres são gente.
Né? E esse cartaz foi bem fotografado, a gente saiu com eles na rua e a gente encontrava ainda muitas mulheres que viravam a cara para a gente, sabe? Muitos homens. Foi uma coisa interessante que a gente saiu ali do Largo da Rego Freitas, na República, e a gente foi até o centro ali, na praça, perto da Praça Dom José Gaspar, e a gente saiu com os cartazes, assim, nós três. E É, as reações eram assim, as mulheres, algumas mulheres, muitas, olhavam feio pra gente. E muitos homens diziam assim, vai lavar roupa, vai pra cozinha, sabe? Foi uma coisa incrível, intrigante, assim, né? Eu fiquei pensando muito então, agora, pensando nessa conexão das mulheres, né, e como a gente também fortaleceu esse movimento de mais mulheres na uhum. política, né? Mais mulheres no papel de candidatas, como você disse, realmente não é fácil. Eu, quando me chamaram, me convidaram para ser candidata, eu fiquei pensando, a primeira coisa que eu pensei, Rosina, foi assim, não tem condição. Não, É a não tem, primeira coisa que a gente pensa, né? né? Não tenho condição, né? Por quê? Porque você não é ensinada para isso, porque não faz parte É, da é. cultura estar na sua cabecinha, nos seus desejos, que você vá ser uma candidata a vereadora, uma candidata a deputada, uma candidata à presidência da República, né? Não, que esse lugar é nosso lugar, né? Nós não fomos educadas para isso, né? Pelo contrário, né? Esse lugar, por isso que romper o machismo, desconstruir o machismo é luta árdua, né? Essa cultura, né, em torno, né, de que é natural que sejam apenas os homens É. representados, representantes em todos os lugares, né, enfim, da sociedade, inclusive nas câmaras, nos parlamentos e nas prefeituras e executivos. Então a gente primeiro tem, né, que se encarar, né, ter coragem de entender, de Muita. ir adiante, de aceitar, coragem para aceitar, coragem para É. entender que você tem a capacidade e coragem para compreender também que você pode ir adquirindo esse conhecimento também na luta, no dia a dia, no processo e construindo o processo, né? Não é fácil, né? Porque quando você diz, sou candidata, lascou. Você é candidata a É. vereadora, mas parece que você é candidata a prefeita, não é, Rosina? É por aí, assim, Raia, é assim, eu lembro que a primeira pessoa que eu fui conversar foi com a minha mãe, né? A hora que, assim, até para tomar a decisão, você vai ouvir, né, outras pessoas, e geralmente você vai ouvir as mulheres, as pessoas estão mais próximas de você. Eu lembro que eu fui ouvir a minha mãe, aí minha mãe, eu falei para ela assim, mãe, cara, e se não der certo, né? Como que a gente faz? Ela virou para mim, eu até lembro que foi até uma frase que eu vi do filme da vida do Lula, quando a mãe do Lula também falou para ele, né? Se você não tentar, minha filha, como que você vai saber? Então a gente tem que tentar, na vida tudo a gente tem que tentar, né? E foi com essa força da dona Margarida, né, essa mulher nordestina tal, que a gente tenta as coisas na vida, né? E aí eu também fui lembrar, falei, bom, da mesma forma que eu não estava preparada lá em 95 para assumir a associação de moradores, que eu não sabia nem para que servia a associação de moradores, e foi algo que a gente vai descobrindo, vai fazendo, vai descobrindo e tal. Foi a mesma coisa agora, é lógico, a gente já tinha um pouquinho mais de experiência, já tinha visto algumas coisas, mas foi com essa fala da dona Margarida, a gente tem que tentar, a gente tem que estar nesses lugares, a gente tem que estar enfrentando os novos desafios na vida que a gente consegue, que a gente foi abrindo trincheira, foi abrindo caminho, e fazendo junto também com outras mulheres. A gente não pode. É isso que está falando, Rai, assim, infelizmente, desconstruir ainda o machismo e o racismo no nosso país é uma batalha dura. Mas quando a gente vê mulheres, né, há 30 anos atrás, que se propuseram a esse desafio
E eu lembro que quando eu cheguei, mesmo quando eu cheguei no partido, essa discussão de mais mulheres na política era uma discussão que estava começando ainda. Então, era algo que nunca está posto para nós. Então, a gente está sempre quebrando essas amarras, arrombando essas portas e dizendo que esse lugar também nos pertence, esse lugar é nosso. E quando você vê o resultado, né, no Brasil inteiro, que ainda não é o que nós almejamos, mas o quanto ele avançou, você fala, é isso mesmo, o caminho é esse, nós temos que também estar esses espaços nos pertencem, e se não formos nós, mulheres, para levar as nossas pautas para esses lugares que são o espaço legislativo, executivo e outros lugares, quem será? Então, é com esse olhar que a gente vai dizendo o seguinte, mesmo com todas as dificuldades, a gente chora assim, viu, gente, durante a campanha, a gente tem vontade de desistir no meio do caminho, a gente tem um monte de coisa, mas aí você fala, não pode ser agora, né? Assim, outras mulheres já sofreram muito mais que a gente, então a gente tem que continuar pensando numa perspectiva de esperança, como você disse, e com certeza, quando vem o resultado, que a gente vê que outras mulheres estão nesse lugar, e a gente pode dar essa esperança para que as futuras gerações também de mulheres possam ocupar esse lugar, você fala, bom, valeu a pena todo o esforço, todas as dores, as noites mal dormidas, os choros, né? As brigas que tem de vez em quando, vale a pena, assim, assim, é dessa forma que a gente vai fazendo os enfrentamentos. Então, é se fortalecendo, uma mulher dando a mão para outra, e aí quem me deu a mão foi essa mulher, a minha mãe, que a gente se empodera e fala, bom, vamos aqui, e vamos lá, e vamos aprendendo, vamos fazendo e aprendendo. É isso mesmo. Você sabe que, assim, eu também fui falar com a minha mãe, né? Falei com a minha mãe, com o companheiro, Paulo, com a Yara. A Yara ficou louca. A Yara é minha filha. Adivinha? Ela falou: mãe, você tem que aceitar. O Paulo ficou meio assim, mas dando força. A minha mãe, ela ficou muito preocupada. E a minha mãe, Francisca, acho que ela está até aí. Ela já foi vereadora em Altamira nos anos 80. Minha mãe foi vereadora. Mas ela, olha o recado que a violência contra as mulheres passa, né? Porque a primeira coisa que veio à cabeça dela foi ela falar: olha o que aconteceu com a Marielle, né? Eu tenho medo que isso aconteça com você. O Brasil é um país muito violento com os políticos, com as mulheres que são da política, né? E aí a gente foi conversando, e aí depois eu falei, não, mãe, eu vou. Aí ela falou, então vai mesmo, vou, mãe. Ela era mais empolgada com a minha campanha, né? Ela me ligava todo dia, ela entrava em todas as minhas lives, né? E ela me queria saber, ela queria estar aqui fazendo, mas não pôde por conta da pandemia, né? Então, eu fiquei pensando de vestígios que deixou para mim essa campanha, sabe, Rô? É isso mesmo. Eu construí assim um coletivo de mulheres que foi muito forte, não só de mulheres, mas como a gente está falando nessa pauta, né, das mulheres. Ó, meu pai acabou de entrar aqui. Ah, a minha mãe, ela está no celular do meu pai. Ah, é? É. Dona Francisca, um beijo. Ah, olha só, mãe, Rosina tá te mandando um beijo. Né? E aí a gente fez uma equipe tão bonita de homens e mulheres, mas que assim, a maioria era mulheres. Tanto que a gente falou um dia que era a campanha das 7 mulheres. Não tem aquele romance A Casa das Sete É. Mulheres? A campanha das 7 mulheres, né? Amigas, comadre, filha, né? Todo mundo ali muito presente. E acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com tantas mulheres na minha vida. Você vê como faz essas descobertas, É. assim, né? Então, eu acho que foi a segunda vez, na verdade, que a primeira vez foi no mandato da Alessi. Foi onde eu trabalhei com mais mulheres, quando a gente trabalhou juntas, né? 2010, É, 2011, exatamente. quando a gente assumiu. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, o que restou para mim? Acabou a eleição, eu não fui eleita, eu tive 740 votos. É claro que a gente quer ter 20 mil votos para se eleger, enfim, né? E aí pode parecer até para as pessoas que, puxa, mas
Só que Só 740 isso. votos são muitos votos. A Rô teve, acho que 1.900, quase 2.000, né, Rô? É. Porque, Rai, hoje a gente foi até para uma panfletagem agora para o segundo turno do Boulos com a Erundina. E a gente estava falando sobre isso, né? Sobre os resultados e tal. Assim, a gente não pode desprezar isso. Os nossos votos é votos garimpado, é voto consciente, é voto que você vai ali falar com cada pessoa, bater na porta, dialogar e tal. Então, não é esse voto comprado, não é esse voto qualquer. Então, você teve 700 e pouco, eu tive 1.900 e pouquinho, outras mulheres da nossa chapa teve tantos outros números, mas isso tem um valor, pelo menos para mim teve um valor tão intenso. Falei, gente, foram 1.920 pessoas que saíram de casa durante a pandemia, num domingo, aonde a política Exatamente. está aí sendo, né, algo menor, onde as pessoas estão desacreditadas da política, e que foram ali de livre, espontânea vontade, consciente, e lá votar numa pessoa porque acreditava nesse projeto, acredita nessa mudança de sociedade, acredita em tudo isso. Então, isso não pode, a gente não pode achar que isso é pouca coisa. E somente no momento que a gente está vivendo, né? De tudo, de uma desconstrução de tudo aquilo que durante 30 anos a gente lutou para que chegasse até hoje, que é a questão da democracia. Então, foi enfrentando todo esse processo que eu, você e muitas outras mulheres, mulheres que fazem a luta das mulheres, mulheres negras que fazem, além da luta das mulheres, faz a luta da questão racial, enfrentamos nessa campanha. Então, não é 700 e poucos votos, não é pouco voto, viu, gente? É muito voto, porque ele é conquistado, ele é garimpado, ele é ali suado todos os dias, de todas as formas. Eu lembro a foto da Rai com a Yara, uma de frente para a outra, assim, trabalhando na bancada, e ali, com certeza, na frente, fazendo live, trabalhando nas redes sociais. Então, ali era a busca, né? Então, assim, quando a gente olha o resultado, é lógico, como disse a Rai, a gente queria ter 10 mil, 20 mil, 30 mil, mas nós estamos num processo onde cada voto ele tem que ser extremamente valorizado, porque foi essa pessoa que olhou para o projeto da Rai, essa figura que é um artista e tal, foi lá, não, eu vou porque eu acredito nesse projeto. Foi lá e olhou para o projeto da Rosina, não, eu vou votar porque eu acredito que essas mulheres vão justamente mudar essa lógica do que está aí. Então, assim, a gente tem que dizer, não é pouca coisa, não, é de uma grande importância, e é dessa forma que a gente vai abrindo caminhos. Então, assim, dizer para você de novo, Rai, parabéns pela coragem, né? Nós estamos falando aqui de mulheres, como nós, corajosa, porque são poucos, talvez sejam poucos os homens que tivessem a coragem de sair candidato, se tivesse a nossa condição quanto mulher, né, uma candidatura popular, desconhecida ainda, num momento político difícil como esse de pandemia, sair candidato. Então, assim, tem um significado muito forte, muito grande, não é qualquer coisa, não é qualquer momento, né? Nós não É, estamos vivendo qualquer momento. é isso mesmo, Rô. E aí as coisas que ficam, eu acho que você vê essa essa possibilidade que a gente tem sempre, né? Eu digo nós mulheres, porque é o que nós estamos debatendo aqui, mas que nós, trabalhadores da cultura, temos de nos juntar, Uhum. nós mulheres temos de nos juntar, nós que somos, fazemos a luta de enfrentamento ao racismo, nos juntar, nós que somos a juventude, nos juntar, sabe? Tudo em busca de melhores condições de vida, né? Nós, quem vive na periferia, se juntar, né? Os Uhum. mestres e mestras, protagonistas da cultura popular, se juntar para trabalhar para melhores condições, para promover e criar melhores condições de vida. Então, assim, eu acho que essa é uma das primeiras lições que fica, que é exatamente da luta coletiva. Né? A luta coletiva e organizada, porque quando a gente entra para aceita fazer a campanha, a gente vai se organizando de alguma maneira em torno É. de temas, aprimorando esses temas e fazendo a construção coletiva, porque é de diálogo, é o debate, é o encontro, é a escuta. Isso é um processo muito rico. E mais, você coloca a sua trajetória à disposição de uma cidade.
né? Eu coloquei minha trajetória de sambista, de cantora, né? De alguém formada no bar. Eu coloquei a minha trajetória de imigrante, alguém que escolheu viver na cidade de São Paulo, não sendo daqui, porque eu sou do Pará, né? Eu coloquei a minha trajetória de trabalhadora da minha vivência de trabalhadora da cultura e, de repente, o descobrimento, né, de que os trabalhadores da cultura somos precarizados. E nós vivemos uma naturalização disso, dessa precarização, né? E que precisamos combater isso. Precisamos criar outros caminhos para isso. Outra coisa, dizer para quem... Parece que a pandemia fez com que quem trabalha com cultura e quem é o público que vê essas pessoas que trabalham com cultura descobrissem que quem trabalha com cultura é trabalhador. Que cultura Porque também é trabalho. Ficou duas coisas, né, Rai? Primeiro que, assim, acho que, no meu caso, eu tiro as lives como foi uma troca de energia, uma troca de aprendizado, uma troca de experiência. Várias trocas foram as lives e vários descobrimentos, várias descobertas. Foi demais, assim. Eu, no meu caso, descobri até como funciona esse processo todo aqui de redes sociais que... Eu também. Sabe a analfabeto digital? Rosina, total, assim. Para mim, o celular servia para ligar, fazer uma ligação, despertador e, no máximo, ali... Eu igual. Igual. Então, assim, essa coisa das lives foi de uma experiência muito rica, que é o que você falou, a experiência da escuta. A gente precisou, infelizmente, estar passando por uma fase como essa para poder ter escuta, né? Ouvir o outro, olhar no olho do outro. E quando você falou do trabalhador da cultura, infelizmente, precisou ter uma pandemia para saber que o que salvou vidas foi a cultura. Foi essa cultura através das lives, né? Que vocês, artistas, trouxeram e levaram para o povo, que a saúde mental das pessoas está mexida ainda. E se não fosse essa cultura, esse trabalhador, né? Que às vezes as pessoas acham que por ser artista está todo mundo bem, está todo mundo com a vida confortável, estabilizada, tal, e não, né? Vocês sabem muito bem que às vezes um artista passa uma noite inteira tocando para ganhar R$ 100, R$ 150. Então, é um trabalhador ali que não é brincadeira. E precisou, infelizmente, a gente viver esse momento para saber que esse artista que está ali, que leva, né, essa sua arte, também precisa ser valorizado, precisa ser olhado, tem família, tem suas dores, né? Está levando ali alegria, mas também tem suas dores e tudo mais. Então, assim, o quanto a importância da arte para nós, seres humanos, para poder viver com uma saúde, né? Uma saúde mental, a ponto de poder passar por tudo isso que nós estamos passando. E aí, seja na dança, seja na música, você que é uma cantora, seja o artista do teatro, do cinema, a arte como um todo foi que salvou vidas, sem sombra de dúvida. E a gente ali brigando, né? Brigando por um auxílio emergencial, para que, né, foi a Leica, a Jandira e outros grandes parlamentares mais avançados conseguiram para que pudesse esse trabalhador, artista, ter o mínimo para sobreviver. Então, assim, é uma luta diária, né? É uma luta dura que agora a gente está... a maioria está descobrindo qual o valor da arte do artista para que a gente possa viver nesse mundo em sociedade, né? É isso mesmo, Rô. Ó, aqui tem várias mulheres queridas. Tem a Tabata, que acabou de entrar, que é a mãe da Madalena, uma fofa. Tá aqui Simone Silvia, Ju, Cássia. Tá aqui também a Elisa Almeida. A Elisa Almeida é uma menina maravilhosa que tem um programa que eu já fui entrevistada por esse programa dela. Ela é compositora, é cantora. Eu sei que ela está arrasando por aí nas rodas. Ela está por aqui e é muito bacana ver, né, a Elisa assim desabrochando, fazendo as músicas dela. Eu vi que outro dia ela já tem uma gravação de uma música, né? Você percebe as mulheres realmente com muita confiança, apostando que podem também ser
compositoras, podem ser cantoras, podem ser ritmistas, né? A vida das mulheres, ela é muito complicada, porque a divisão do trabalho, né, que se deu, ela massacra muito as mulheres, né, Rosina? Eu vou dizer para você uma coisa, não sei você, mas ó, várias vezes eu estava lavando louça, limpando a casa, eu entrava na live, terminava a live, eu continuava lavando e ouvindo as coisas no banheiro, tomando banho, para me preparar para as lives, sabe? Não, hoje, por exemplo, né? Eu falei para a Rosa, né? A Rosa Anacleto, que é Sim. a nossa companheira da Negro. Falei, Rosa, tenho live 9 horas com a Rai. Aí nós estávamos na panfletagem lá hoje, lá no centro, né? Tal. Ela, eu não acredito. Eu falei, Rosa, eu já passei o dia inteiro fazendo um monte de coisa, aí a gente foi para a panfletagem, voltou, a gente vai entrar na live, daqui a pouco a gente faz outra coisa, e já o que a gente vai fazer amanhã, o que vai fazer depois. Que é isso, é mais que a tripla jornada de trabalho, né? A mulher é isso, né? Essa é algo que ela consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, porque está muito na essência, né? Na estrutura da mulher, eu digo no sentido de fazer mesmo muitas coisas ao mesmo tempo e não ter medo dos novos desafios. Então, a gente tem isso, a gente é esse negócio meio maluco, assim, que a gente às vezes até se espanta com a gente mesmo, fala, pô, não acredito que a gente fez tanta coisa num único dia, né? Então, ou então poucas horas. Então, nós somos as mulheres, e a nossa grande luta, Ra, é justamente trazer mais mulheres, né? Cada vez mais e mais mulheres conscientes do seu valor, conscientes do seu papel na sociedade. Então, quando a gente também passa por esse processo, quando você fala dessa sua amiga que é cantora, eu estava vendo a live Ela da tá tia aqui. Cida agora. A tia Cida estava fazendo hoje a live no YouTube, 80 anos fez a tia Cida. Tia Cida, um beijo, viu? Não só pelos 80 anos, mas por essa mulher. Ela estava contando a história dela. Né? A tia Cida me fez lembrar a Clementina, quando ela gravou a primeiro CD dela agora, acho que há 5 anos atrás, 2, né, 3 anos atrás. Então, quanto essa mulher também teve que batalhar para ser reconhecida quanto artista e tudo mais. Então, é disso que nós estamos falando quando a gente fala das mulheres, né? Nós temos mulheres maravilhosas por aí e que precisam do espaço, que a gente está sempre lutando, é para que a gente tenha espaço, que a gente tenha lugar, que a gente possa romper com isso que a gente ainda tem na nossa sociedade, que essas amarras ainda para as mulheres, né? Querer colocar a mulher numa caixinha. Você só tem que fazer isso, só tem que fazer aquilo. Então, a esperança, viu, Rai, tá? Quando eu vejo uma live da Tia Cida hoje, falo, pô, Tia Cida com 80 anos, está aí firme, altiva, forte, pensando, planejando o futuro, o que ela vai fazer amanhã e tal. É isso que nos dá força, né? Para dizer, não, nós vamos sim um dia romper com tudo isso que está aí e romper com essa cultura ainda machista que a gente vive, infelizmente. Rô, um beijo sim para tia Cida, tá todo mundo aqui, olha, Elis falou, salve tia Cida. Realmente a tia Cida, ela é de uma sabedoria, Rosina. Ela é de uma vivacidade, de uma sabedoria, né? E as que vieram antes da gente, né? A gente precisa reverenciar, estar ao lado, né? Conversar, ouvir, entender, compreender essa vivência, né? Em condições muito difíceis, né? Eu lembro que a Benedita da Silva, um dia eu ouvi uma live dela, ela falando que quando ela era criança, que ela ia trabalhar na feira, ela estava na feira, ela tentava carregar as sacolas, né, das pessoas que faziam a feira. Só que os meninos, né, tomavam, hegemonizavam lá, porque eles é que conseguiam, porque eles é que eram fortes. E mesmo as pessoas, quando ela ia falar, deixa eu carregar sua sacola, eu levo sua sacola, as pessoas diziam, não, mas você é a menina não consegue. E aí um dia ela foi, pegou a sacola, nem toda já saiu levando a sacola, sabe? Então ver uma mulher com a Benedita, né, com tanta dignidade, todas da mesma linhagem, Tia Cida, Benedita, né, desbravando seus caminhos,
fazendo, né, se expressando através da política, através da cultura, da música, né? A Tia Cida gravou seu disco, faz as suas rodas, faz suas cantorias. A Bené, como trabalhadora doméstica, né? Entrou no Congresso Nacional como trabalhadora doméstica. É uma mulher que tem uma vivência inspiradora em projetos de lei, né? Nessa luta emancipatória para homens e para mulheres no nosso país, né? Então, por falar nelas, eu queria até que a gente fizesse um pouco um certo balanço assim de como foi da eleição aqui na cidade de São Paulo para a Câmara, né? A gente tem boas notícias, né? Porque eu peguei os números de 2012 e de 2016 e agora de 2020. Em 2012, a gente elegeu 5 mulheres. Né? Em 2016, 11. E agora 13. Né? Então, a gente tem um aumento, né? Uma tendência de aumento. E na minha opinião, a gente teve também um aumento qualitativo também, porque as bancadas dos partidos de esquerda progressistas aumentaram. Né? Então, assim, é uma notícia para a gente festejar, né? A gente que fez parte... E a diversidade, né, Rai? Exatamente, e a diversidade, né? Como que você vê, Rosina, na sua cabeça, assim, como uma analista política, né? Uma mulher que esteve disputando essas eleições e percebeu esse movimento de São Paulo, essa resposta dos eleitores de São Paulo, né? Parece que São Paulo tem o verso do Chico Buarque do Saltimbancos que o Fê um dia disse aqui na primeira live. Ele disse: a cidade, essa estranha senhora que hoje sorri e amanhã te devora. Mas a São Paulo que devora a gente, agora parece que está sorrindo para a gente, né? Com essa eleição de tantas mulheres, né? De diversidade, né? De uma Câmara com mais cor, uma Câmara com outros olhares. A gente começa a sentir essa mudança ali em 2018, né? Porque se você pegar a Assembleia Legislativa, a Assembleia também era nesse formato, né? Quer dizer, 90% masculina, de homens brancos e poucas mulheres. Aí, em 2018, você já começa também a ter esse processo de maior representação, não só aqui em São Paulo, como também na Câmara Federal. E isso vai também empoderando as mulheres, dizendo o seguinte: bom, eu posso disputar esse lugar aqui também, eu posso também estar aqui nessa disputa. Então, acho que depois de 2016, 2014, 2016 para cá, isso veio fazendo com que as mulheres falassem: bom, eu vou aqui também nessa caminhada. É lógico que isso vai nos fortalecendo. E quando a gente vê esse resultado, e não só de mulheres, né, quando você vê de jovens, né? Nós temos uma juventude hoje na Câmara Municipal, da diversidade de gênero, né? Então, assim, você tem ali, por exemplo, a Érica Hilton, né? Que é uma trans. Você vê uma jovem como a Luana Machado, que é uma menina negra, periférica, né? Você vê essa diversidade na Câmara e mais tendência a essa coisa à esquerda. Então, assim, você fala: bom, nós estamos de fato avançando. Toda essa luta que a gente vem travando há mais de 10, 15 anos, a gente começa a ter resultados. Então, assim, mais uma vez é o seguinte: é isso. A gente só vai conseguir arrebentar essas correntes quando a gente, de fato, colocar os nossos nesses lugares. Então, apesar eu não ter chegado, você não ter chegado, mas quando eu me vejo naquele lugar, na pessoa da Luana, da Érica, de outras mulheres ali, eu falo: Elaine Mineiro, do Quilombo Periférico. Elaine, exatamente, falo assim, vale a pena continuar lutando. Então é isso, acho que a gente está nesse processo desse avanço ainda pequeno, lento, gradual, ainda não é o que a gente esperava, mas se você pegar por São Paulo, que é essa cidade conservadora ainda, né, bastante atrasada em algumas questões, muitas vezes moralista, então você fala: bom, é de um grande avanço você ter saído ali de 2016, 2012, 2016, que a gente tinha 5 mulheres, você tem 13, né? Então,
um pouco mais que o dobro. Então, é um avanço lento, mas que em 8 anos você foi ocupando esse lugar. Isso dá esperança para a gente, para que daqui 4 anos, em 2024, com certeza a gente vai ter muito mais mulheres, essa diversidade ainda maior, nas câmaras municipais, em todas as cidades do nosso país, né? Então, assim, a gente está falando de São Paulo, que é onde a gente vive, mas se você vê nacionalmente, a gente foi ocupando esse lugar e é com essa luta que a gente faz no 8 de março, essa luta que a gente faz no 20 de novembro, essa luta que a gente faz no 1º de maio, essa luta que a gente faz todos os dias, é que vai fazendo com que a gente vá desbravando e vá ocupando esse lugar. Então, eu fico muito feliz, assim, de eu saber que eu vou poder entrar na Câmara Municipal de São Paulo a partir de 1º de janeiro e vou ter um gabinete para bater, né? E, com certeza, aquela representação, aquela vereadora, eu não vou precisar desenhar para ela o que é uma periferia, eu não vou precisar desenhar para ela o que é uma favela, eu não preciso desenhar para ela, porque ela vem desse lugar. E acho que tem uma coisa também que a gente tem que falar aqui, né? Fazia 15 anos, Raia, que a gente não tinha uma mulher preta na Câmara Municipal, né? Então, você ter hoje 3 representações de mulheres negras periféricas na Câmara Municipal de São Paulo, isso é de um significado, de uma importância, de uma magnitude que às vezes parece pequeno, mas não é. É muito, isso tem uma relevância muito grande, com certeza as nossas pautas, tanto de mulheres, como a nossa pauta do movimento negro, como as nossas pautas das lutas das mulheres trabalhadoras, elas vão estar representadas nessas mulheres que estão na Câmara a partir de 1º de janeiro. Eu não tenho dúvida disso, assim, a gente vai fazer muito barulho, viu? Muito barulho a partir do 1º de janeiro. Com certeza, Rosina. Vamos juntos, que eu também vou lá, que eu quero assistir essa posse dessas meninas. E olha, aqui eu quero mandar um beijo. Ah, entrou a Rosa Anacleto. A Rosa entrou? Oi, Rosinha. Oi de novo, Rosa. Olha, tá aqui a Tchela Boixá, meu amor, linda. Um beijo. Olha, deixa eu olhar. Clarice... Aline Lúcia, Celinha Guiar, Ariela, olha, que legal. Luli Viana, que legal, que bacana. Ó, isso que você está falando é muito importante, Rô, de que há 15 anos, vejam só, a gente não pode deixar se naturalizar algumas coisas que são terríveis, são distorções que não podem permanecer, né? Há 15 anos não tinha uma mulher negra na Câmara Municipal. Eu lembro que quando a gente trabalhou no mandato da Alessi, no primeiro mandato que eu trabalhei com você, tive a super honra de trabalhar com vocês, a Alessi era a segunda mulher negra na Assembleia, em 30 anos depois, mais de 150 anos de Assembleia Legislativa, era a segunda mulher negra. A primeira foi a doutora Teodosina. Isso. A Alessi foi a segunda mulher, 30 e poucos anos depois, foi depois da doutora Teodosina, a estar na Assembleia Legislativa, que tem a mesma fotografia da Câmara Municipal. E o quanto isso foi importante, né? Quantas mulheres e as mulheres negras e a comunidade, né? A população negra se viu ali representada naquele momento, e a Alessi faz isso muito bem até os dias de hoje no seu 3º mandato, né? Ainda é essa voz que leva as nossas questões para esse parlamento no estado. Isso, com certeza. Olha, eu quero já deixar um beijo para a Alessi Brandão, querida, é uma pessoa super bacana. A Alessi faz questão de fazer os encontros, as lives com todas as nossas candidatas, sabe? Todas as vezes que eu a convido, ela aceita, ela vem, a gente conversa de música, de cultura, ela grava mensagens, e a gente sabe, né? A Alessi é muito cuidadosa com isso, e a gente sabe também, viu, Rô, o quanto a Alessi também foi importante a sua candidatura. Acho que a sua candidatura foi para a Alessi assim, uma coisa muito, muito linda, né? Como se fosse uma continuação, sabe? Você recebendo bastão, um legado também da luta política da Alessi Brandão.
E eu, assim, a segunda pessoa com quem eu fui conversar, Rai, depois que eu falei com a minha mãe, foi com a Alessia. Eu lembro que eu falei quase que no mesmo dia, assim, eu falei com a minha mãe, na hora que eu cheguei em casa, eu falei com ela. Então, assim, são duas mulheres com histórias, né, de muita dificuldade e que foi muito importante na decisão de eu ser candidata ou não, assim. E a Alessia, de fato, foi esse incentivo, assim, essa inspiração de falar, bom, vale tempo, mesmo com toda a dureza, você tem inspiração para acordar todo dia de manhã, ter força, ir lá, né, fazer o que tem que fazer, planejar, fazer todos os enfrentamentos. Então, a Alessi também, assim, é, foi, é e será ainda para mim essa grande mulher, né, de se inspirar, porque eu, como você, que a conhece, sabe da história dela, uma mulher que rompeu também, teve que romper essas estruturas para dentro do mundo do samba, que ainda, infelizmente, é um mundo muito machista. A Alessia é essa pessoa que te dá força, né? Você olha e fala, bom, ela está com 76 anos e está ali batalhando, por que, que a gente também não vai? Então, foi nesse sentido mesmo, ela, nesse olhar de continuidade, né? Que a gente não tem que esperar mais 30 anos para ter outra voz negra dentro desse espaço, que a gente tem que ir cada vez mais e mais ocupando esse lugar. Então, dizer o quanto a gente fica tocada, né? Fica sensibilizada, às vezes assim, com um grau de responsabilidade grande. Falar, caraca, meu, assim, sou a assessora dela e a gente está nesse papel, olha a responsabilidade, quanto não é pequena, mas a gente foi fazendo, assim. Também, né, uma pessoa que liga, que cuida, como você está, como você está se sentindo, ligou no dia 16, depois, logo de manhã, depois do resultado, como que você está? Falei, não, estou bem, tá tranquilo, né? Assim, é lógico, um pouco triste, mas, assim, o quanto não é de qualquer jeito, né? Enquanto nós, mulheres, nós cuidamos uma das outras, né? Isso que eu quero dizer. Quanto que a gente cuida, a gente liga, né, para saber como está. Então, essa coisa que diz que as mulheres são competitivas, só vive disputando entre si, não é verdade. As mulheres cuidam uma das outras. E nós temos essa coisa mesmo de cuidadora, porque é isso, né? São nossas avós, cuidam das nossas mães, cuidam das nossas tias, cuidam dos nossos filhos, e a gente vai cuidando. E nós temos isso, porque é nossa coisa feminina mesmo, de olhar para outra e olhar mesmo para o outro também, cuidar, né? Então, assim, isso foi muito importante também para mim e para me ajudar a ter força para aguentar essa parada aí. É isso aí, você falando isso, Rô, eu lembrei um dia a Flavinha Calé, naquela época do processo de impeachment contra a Dilma, né? A gente foi numa manifestação e eu entrevistei a Flavinha Calé, que eu trabalhava no Portal Vermelho, que é presidenta da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, né? E a Flavinha disse: "Oh, Rai, a gente tem que ter tanto cuidado com esse mandato da primeira mulher presidenta do Brasil. A gente tem que cuidar É, muito desse mandato, né? Porque são os exemplos que eles deixam, né? É, é, conseguiram aprovar o impeachment contra Dilma, né? Tiveram ataques terríveis, misóginos, uma violência psicológica, uma violência pessoal, né? Física, concreta ali, né? Naquele impeachment, naquelas sessões de impeachment na Câmara contra as próprias nossas deputadas que defenderam a Dilma de maneira, né, tão contundente e a opressão, né, a maneira como nos tratam, né? Então, assim, essa peculiaridade das mulheres, né? Isso traz cor, né? Traz a diversidade, traz um outro jeito de olhar o mundo, um outro jeito de governar as cidades, né? Que não é só para com as mulheres, é para certeza. todos. As mulheres pensam, né, em todos. Então eu vejo esse movimento aqui em São Paulo, Rô, como um movimento maravilhoso, que dá grande otimismo para a gente, porque São Paulo é uma cidade que faz muita referência para outros lugares do Brasil, né? E São Paulo também é um espaço de muita disputa política. Então, quando a gente consegue derrotar, de certa forma, o bolsonarismo aqui, porque a Sim, candidata do Bolsonaro
ela conseguiu entrar ali já no finalzinho, acho que foi 52º lugar de 55 vagas, né? Então, mesmo apesar de que partidos da direita também, como o MBL, lá o Patriotas lá, movimentos como o MBL e o Patriotas, que é esse braço armado, né, do bolsonarismo também, conseguiram eleger lá os seus, mas de alguma maneira a esquerda, que aumentou suas bancadas, dá um equilíbrio, né, no debate das pautas públicas, né, das pautas na cidade de São Paulo, e também ajuda a fortalecer as políticas públicas. Então, isso é uma grande novidade, é a maneira como se configurou nessas eleições a Câmara Municipal de São Paulo. E uma vitória aí no segundo turno do Guilherme Boulos, é tudo que a gente precisa, vai coroar, é o que a gente né, quer, Rose? né? Vai coroar, É o que a né? gente deseja. Eu acho, eu participei daquela marcha, da primeira marcha com ele, com Orlando e tal, também ali na Rua São Bento, no Mosteiro de São Bento, e a gente sente que tem, hoje você fez a panfletagem, né? A gente sente que tem uma onda de um esperançar, não é, Rô? Isso. Assim, a gente tem dito o seguinte, Rai, que nós que vivemos 2018, fazendo essa luta, né? A gente dizia o seguinte, bom, a gente não sabe como alguém está viva depois das eleições de 2018, de tanto ódio, de tanta agressividade, de tanta. Foi um negócio que, sinceramente, a gente olha assim e fala, como que a gente conseguiu sobreviver a tudo aquilo, né? 2 anos depois, a gente chega para fazer uma campanha onde a gente consegue pelo menos falar com as pessoas. Que em 2018 a gente não conseguia nem falar, a gente não conseguia sequer colocar as nossas propostas, como que as pessoas estavam raivosas, né? Então, chega 2 anos depois, acho que mesmo com todas as perdas que nós tivemos quando você começou falando das reformas, né, da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, da precarização do trabalho, e de muita coisa que a gente perdeu nesses quase 2 anos de governo Bolsonaro, mas, por outro lado, também a gente sai desse processo eleitoral derrotando esse governo, né? Ele não ter conseguido fazer o seu candidato aqui em São Paulo, que era o Russumano, isso já é uma grande vitória. O povo tem que saber que isso já é uma grande vitória para a gente, uma vitória política muito importante. O Russumano ter sido derrotado foi fundamental para nós. Sim, a gente ter mais representações de esquerda na Câmara é fundamental. A gente está indo para o segundo turno com uma figura, né, com uma pessoa como o Boulos e como a Erundina, que, como você falou da Dilma, a Erundina, quando foi prefeito em 82, ou foi 84, não lembro agora direito, a Erundina sofreu todos os preconceitos e opressões que possa enfrentar uma mulher, né? Uma mulher nordestina, primeira prefeita da cidade de São Paulo, com toda a agressão. Então, assim, hoje você tem Boulos e Erundina, com a possibilidade de a gente elegê-los no domingo, isso é de uma conquista que a gente vai ter, de uma retomada da questão dos nossos direitos, que é muito importante, que para uma cidade como São Paulo, essa cidade tão desigual, e a gente que andou nessas periferias, viu, né, o que é essa desigualdade, quanto ela se aprofundou na pandemia, essa coisa de esperançar mesmo, Rai. Esperançar, a gente está aqui, a gente foi fazer, como você foi na São Bento, eu fui na panfletagem, fui encontrar com o Boulos a semana passada, porque a gente está aqui dizendo o seguinte, nós temos a esperança realmente que a gente volte a ter, o povo volte a ter dignidade, volte a ver a política como algo que é bom, não algo que é ruim, isso que a gente vê na televisão todos os dias. Então, assim, romper com essa coisa dos bolsonaristas, já aqui em São Paulo, é uma grande vitória para a gente, e acho que a gente vai começando a caminhar para melhorias, para avanços, para que a gente venha romper com o que a gente está vivendo, que o povo brasileiro não merece isso que se diz ser governo, né? Mas, assim, estamos aí nessa esperança de esperançar e levar mais a consciência para o povo, dialogar mais e dizer que a política é uma coisa boa. A política, gente, é uma coisa boa. Nós temos que falar de política. Toda ação nossa é uma ação política, né? Quando nós estamos falando aqui, nós estamos falando só da política no sentido
das estruturas dos lugares políticos, dos espaços legislativo e executivo. Toda essa nossa política, quando a Rai canta aqui uma música, ela começa aqui cantando uma música fazendo política, né? Ela está através da música dizendo do seu sentimento, né? Por essas 41 vidas que a gente infelizmente perdeu de forma por é isso, né? Por uma precarização do trabalho, onde as vidas têm, no caso desses trabalhadores, já tem menor valor, infelizmente, né? Exatamente. É que a gente fica também, né, Rô, torcendo para nossa Manuela Dávila em Porto Alegre, nossa Manu guerreira, corajosa. É impressionante a dignidade dessa menina, né, e o quanto ela é massacrada, o quanto os preconceitos se erguem contra ela, né? E ela é uma batalhadora, sabe? Ela é uma sobrevivente, a Manuela. Um dia eu ouvi uma entrevista dela, ela disse: eu fui votar em 2018 com um tanque do exército, com um tanque na porta dela, porque ela era ameaçada de morte, né? Enfim, então acho que a gente também está mandando muitas energias para Manu, para que Porto Alegre também seja essa cidade que decida pela mudança, né? Decida por outros ares, decida pela vaga nas creches para todas as mães e pais naquela cidade, né? Por uma cidade mais democrática, de processos mais democráticos, que olhe realmente para aqueles que mais precisam, né? Então, eu deixo aqui, uma das maiores violências que eu já vi na minha vida foi aquele programa Roda Viva contra a Manuela. Eu também sou jornalista. E eu vi aquele programa, é um dos maiores exemplos. Se a gente quer se indignar, assista esse programa. Quem ainda não pôde assistir, assista o programa de 2018, a entrevista da Manuela Dávila no Roda Viva. A saraivada de preconceitos, né? E foi assim, como se foi uma armadilha feita para ela, né? Uma armadilha, né, Rô? Quer falar um pouco da Manu? Não, a Manu é esse grande exemplo que a gente tem. Eu pude estar com a Manu algumas vezes, somente quando ela foi candidata a vice, né? E quanto a Manu é isso, assim, é essa pessoa também que nos inspira de aguerrida que ela é. Ela é muito aguerrida, né? Então, assim, mais uma vez, ela está ali disputando, né, a Prefeitura de Porto Alegre e sofrendo todas ataques, né? Ataques, exatamente, né? Você vê uma matéria dela dizendo que derrubou 700 fake news. Então, por exemplo, você vê que são coisas que são armadas contra ela e contra as mulheres todos os dias, né? Então, o tempo que você podia estar ali, né, fazendo, pensando, planejando, para pensar isso, você disse, né? A gente tem uma cidade mais humana, mais inclusiva, mais participativa. Você tem que estar o tempo todo ali fazendo esses enfrentamentos. Mas a Manu é isso, né? Que a gente olha e fala assim, bom, é essa mulher que nós somos, né? E não vamos deixar barato, não. A gente vai brigar até o fim e temos ali grandes possibilidades em Porto Alegre. E, com certeza, ter uma prefeita com esse olhar, né? Com esse olhar humano, com esse olhar quanto mãe, com esse olhar que vai olhar a cidade para todos e para todas, né? Fazendo a luta da creche, da escola, da saúde, do trabalho. Então, é isso que nós queremos, né, Rai? O que a gente luta é que todos nós, tenhamos o mesmo direito, os mesmos direitos. É isso que nós lutamos. O que nós não podemos mais aceitar é que essa classe dominante que aí está há quase 500 anos no país continue ditando para a gente quem vive e quem não vive. Quando a gente está no ato do 20 de novembro, e no dia 20 de novembro, aquele jovem, que era um jovem, né, 30 e poucos anos, o João Alberto, é massacrado, é assassinado, é brutalmente assassinado na rede de supermercado ali do Carrefour, você nota o quanto ainda nós temos que fazer muitos enfrentamentos. Então, o que nós estamos dizendo é o seguinte, nós queremos um país onde todos nós tenhamos o mesmo direito, nós mulheres, nós negros e negras, nós trabalhadores, né?
todo o povo que trabalha e que luta para isso. O que a gente não pode admitir é o que a gente está vendo, e com a pandemia a gente vê ainda mais essa desigualdade escancarada na nossa cara, né? Batendo na nossa cara todos os dias. Você vê ainda, infelizmente, a miséria voltando de novo no nosso país. O povo está com fome, essa é a verdade. Né? O povo, de novo, está passando por uma situação de necessidade extrema, que é não ter o arroz e o feijão para comer. Então, é disso que nós estamos dizendo. Então, quando a gente luta contra esses governos que aí estão, e no caso aqui de São Paulo não é diferente, a gente não pode achar que é algo menor, é disso que nós estamos dizendo. Não dá mais para ser 30 anos, a permanecer um governo que está há 30 anos em São Paulo, né, uma força política e que tem um projeto. Qual o projeto? Aprofundar ainda mais essa desigualdade. É disso que nós estamos dizendo. Né? Então, a gente não pode conceber isso. Então, é por isso que nós vamos lutar até domingo, até os últimos minutos, para que a gente mude isso que aí está. Né? Porque temos 2 projetos em São Paulo, né, Rai? Um Sim. projeto é desse que aí está, mais de 30 anos do PSDB, que é a manutenção e justamente do aprofundamento dessa desigualdade. O outro projeto é esse projeto que a gente está lutando, que é para que a gente tenha mais questões sociais na nossa cidade, tem que ter uma cidade mais humana, mais participativa. A gente olha a cidade, Rai, a gente que tem andado na cidade, é triste de ver. É triste ver aquele povo morando na rua, naquelas condições. Hoje eu estive ali fazendo a panfletagem, é muito triste você ver os nossos jovens num grau de nenhuma esperança de absolutamente nada, né? Ali jogado, largado, a questão das drogas, sem absolutamente nada, uma cidade abandonada. Então, assim, nós não podemos dizer isso é natural. Isso não é natural. Não podemos naturalizar, como você mesmo disse, não podemos naturalizar isso. Não podemos naturalizar que uma cidade tão rica como São Paulo viva com tamanha desigualdade ainda de um povo que batalha tanto. Então, é disso que nós estamos falando todos os dias. Então, quando você sair candidato, eu sair candidata, e que a gente vai falar com o povo, nós estamos dizendo para o povo o seguinte: nós não queremos mais essa política que aí está. Essa política ele só serve para uma parcela da sociedade, que são os mais ricos e que quer manter os seus. E nós queremos outra política, que é uma política que seja para todos, né? Uma cidade para todos. Então, essa é a nossa grande luta todos os dias. E vamos continuar lutando, vamos continuar bravamente lutando. É por isso que, passados 15 dias, depois do primeiro turno, eu e você estamos aqui porque a gente acredita nisso. A gente diz o seguinte: o processo eleitoral para nós foi apenas mais uma etapa de luta, mais um processo de luta de muitas outras que a gente trava todos os dias. Então, se daqui 2 anos a gente for candidata de novo, a gente vai com o mesmo vigor, com a mesma força, com a mesma energia, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, fazer essa política, entendeu? Porque nós queremos uma mudança de sociedade. Nós queremos um outro mundo para todos nós. Então, é isso que a gente... Pelo menos é nisso que eu acredito, né? E é por isso que a gente não pode deixar de sonhar, e eu continuo sonhando. É isso mesmo, Rô, eu também, e a gente tem muito entusiasmo, por isso que estamos aqui, né? Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui, agradecer a todo mundo que veio aqui. A Elis falou realmente, a avó Suzana também gravou o primeiro disco agora aos 80 anos, viu? Né? Uma sambista, compositora aqui de São Paulo, né? Então, isso para a gente são inspirações, né? Vivências inspiradoras de mulheres que acreditaram que, mesmo em condições adversas, né? São mulheres negras, a Suzana também é uma mulher negra, uma mulher pobre, né? Que acreditou que poderia ser essa compositora, que poderia fazer suas músicas, sempre cantou, canta muito bem, compõe a partir da sua vivência, né? A partir do seu esperançar, que é aquela esperança do Paulo Freire, que a gente não fica esperando, a gente faz acontecer, né, Rosina? Então, exatamente. Olha, eu separei umas coisas aqui para mostrar. Eu ganhei vários livros, ó. Esse livro eu ganhei agora. Foi o meu primeiro livro da Conceição Evaristo.
Aí eu ganhei Linda. nessa pandemia e ganhei também, ó, da dona Jacira, o café. E esse aqui eu ganhei o ano passado da Ana Cristina César, que foi no meu aniversário da minha fono, da Madá. E aí também ano passado eu ganhei esse livro dos abraços do Eduardo Galeano, né? O uruguaio também, o que idealista igual a gente. E aqui tem, eu queria terminar aqui hoje com um, um conto dele, né? Desse livro de pequenos contos que chama A Função da Arte 1. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Me ajuda a olhar? Que lindo. Eduardo Galeano, Livro dos Abraços. Vou te dar de presente, eu estou dando de presente para todo Ah, mundo esse livro obrigada. também. Eu ganhei da Ana Lúcia, que estava aí também. É isso, né? Eu acho que quando a gente se organiza, quando a gente se aquilomba, quando a gente se une entre mulheres, entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre os indígenas, entre aqueles que são oprimidos, quando a gente se une, é para a gente olhar e encontrar entre nós mesmos o que fazer, né? Para a gente melhorar a nossa vida, para a gente se emancipar e viver plenamente, porque os comunistas, como nós somos, acreditam nisso, né, Rô? Com certeza, não tenho a maior dúvida. Eu queria dizer que esse mês, eu não sei mais quanto tempo nós temos, mas esse mês é um mês com datas muito importantes, né? Nós tivemos o 20 de novembro, que a gente está na rua todos os anos, e esse ano foi um ano onde a gente esteve na rua mais uma vez, porque foi um ano muito difícil, com grandes perdas, né? E é muito triste a gente ver os nossos jovens sendo mortos, né? Assassinados por esse Estado que é racista ainda, né? Então a gente está na rua de forma todo 20 de novembro. Dizer que ontem foi dia 25 de novembro, o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, e nós temos que falar isso porque a questão do feminicídio ainda no nosso país ainda é algo muito grave, a violência contra a mulher, e nós temos que continuar denunciando, nós temos que continuar levando a conscientização para nossas mulheres, e dizer que ontem também começou os 16 dias de ativismo, que faz parte dessa luta que a gente faz de enfrentamento à violência. Então, contra as mulheres. Então, dizer que são datas importantes, que a gente tem que continuar falando, nós temos que continuar debatendo, nós continuar levando essas informações para todos, mas em especial para as nossas mulheres. E eu queria aqui hoje aproveitar esse espaço, mandar um beijo para o meu irmão Roberto, que é aniversário dele. Roberto, salve, salve. Estamos aí domingo para a gente poder festejar. E dizer aqui para todos que estão te acompanhando, Rai, dia 29 de novembro, domingo, segundo turno, nós temos um compromisso com a cidade de São Paulo, que é eleger um outro projeto para a cidade, que é Boulos e Erundina. Então, eu quero aqui fazer coro, né, para além de votar, a gente vai aqui até o último segundo do domingo para justamente a gente mudar essa política que aí está na cidade de São Paulo. Então, dia 29 de novembro, às 50, Boulos e Erundina, vamos aí à luta sempre. E agradecer, querida, imensamente pelo convite, pelo bate-papo, pela troca. Pena que a gente não tem uma cerveja aqui que a gente possa tomar, mas nada que a gente não possa se encontrar para poder tomar essa cerveja, né? Que logo chega essa vacina para que a gente possa voltar à nossa normalidade e o povo possa, né,
se novamente se encontrar, se abraçar, Recuperar festejar essa o povo energia brasileiro. vital, que é a energia do encontro, né, Rosina? Exatamente. Bom, Porque o eu povo também brasileiro é estou isso. com bolos e erundina, pessoal. Então, domingo, todo mundo lá. O voto é secreto, né? Você viu aquele voto secreto? É. Muito engraçado. 50 que o pessoal faz, é maravilhoso. Olha, eu quero pedir uma coisa também. Quem ainda está aqui com a gente, que não segue ainda a Rosina Conceição, siga a Rosina nas redes. Quem não me segue também, tá bom? Rô, olha, um grande beijo, muito obrigada. Eu fiquei Obrigada a muito você. feliz. Nós vamos continuar. Vou continuar fazendo as lives de quinta-feira. É uma alegria estar aqui Tudo com vocês. bem. Dizer que eu sou jornalista do portal da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, e no dia 10 agora de dezembro, o Fórum Nacional de Mulheres Trabalhadoras das Centrais vão organizar uma live especial, exatamente reunindo todas essas datas, né? O Dia da Consciência Negra, o dia 10, Dia dos Direitos Humanos, e o 25 de novembro, né, Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Né? Então vai ter um grande evento que a gente vai transmitir pelas redes da CTB, que vai ser super bacana, tá? É isso, Rai. Parabéns pelo programa, que é um programa, né? É um nome muito inspirador, né? Rai te esperando na janela, é muito legal. E eu não tinha participado ainda, mas vamos aqui continuar juntas nesse projeto. E é isso. É o que nós sabemos fazer, o que a gente faz com alegria, com vontade, de coração. Então, só tenho a agradecer pelo convite e que a gente se encontre muitas outras vezes aí na caminhada da vida. Ah, sim, e você nós podia vamos nos terminar com uma encontrar. música, né? Hein? Opa! Ai, meu Deus, é agora que... vamos pensar. Pega um samba aí do João Nogueira, algo que João também Olha, sabia fazer muito bem. Um do Gonzaguinha, Gonzaguinha sabia vamos falar muito fazer... bem Eu sobre essa pensei num questão. do Martinho, que eu acho que é. Vamos levantar a bandeira da fé, nós moreçam fiquem de pé, para mostrar que é a força do amor. Vamos nos unir, que eu sei que dá jeito, e mostrar que nós temos direito, pelo menos a compreensão. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Se não um dia, por qualquer pretexto, nos botam cabresto e nos dão ração. Para lutar pelos nossos direitos, temos que organizar um mutirão para unir o nosso leito contra a lei do circo e pão e ao mesmo tempo cantar, sambar, amar, curtir. Só assim tem validade, minha gente, esse nosso existir. Dei uma erradinha ali, mas está valendo. Sai, Rô! Salve, Martim. Grande recado, grande Wilson recado. Sucena, que esse samba quem canta é o Wilson Sucena. Querida, um beijo e um beijo a todos que assistiram aqui a gente. Boa sorte. E ó, domingo é 65 em Porto Alegre, Manuela, 50 em São Paulo. Roseto em São Paulo. Bolos Erundina 50. Vamos mudar essas cidades, trazer cidades mais humanas que olhem com sensibilidade social para nossa gente. Beijo, querida. Um beijo. Vamos virar esse jogo. Das meninas. Beijo. Pode deixar. Beijo, gente.